Olá, pessoal. Aqui agora de manhã, então vou dar bom dia. Bom Então, bom dia. dia, querida Cornélia. Hoje a gente veio aqui para conversar sobre dois pontos importantes. Seremos breve, mas são assuntos muito relevantes dentro desse nosso conjunto de soluções e serviços e produtos que a gente oferta. Muito bem? De maneira resumida, o nosso propósito ele está contido nesse seguinte texto que eu vou ler para vocês. Ampliamos a visão de líderes, empresários, gerentes, consultores e usamos a ferramenta de visualização constelação organizacional à base do pensamento sistêmico complexo. No mundo, atenção, até agora não existe outro método que possa consultar pontos cegos que a gente não vê no nosso dia a dia. Ele consegue trazer para a luz da visão o que não é visto, traz maior clareza de situações complexas do dia a dia em curto prazo de tempo. Muitas das vezes, um movimento sistêmico é feito em 3 horas. Você já tem resultado e começa a perceber os resultados na prática. De posse dessas informações, o nosso cliente pode tomar ação que levam ao sucesso. Cornélia, é isso mesmo? Está Claro correto o que, que eu vi agora? claro que é isso mesmo. E talvez vou explicar um pouquinho mais o que você, querido, falou, porque uma coisa é muito importante, somos todos limitados, não? E imagina um cliente não fecha, um diz, esse cliente é louco, ele não sabe o que está perdendo. Um outro diz, fizemos de todo, não conseguimos. E um terceiro disse: o que deixamos de ver de necessidade do cliente para ele ter fechado? A informação do não fechamento é a mesma para os três, mas cada um inconscientemente processou a informação do seu jeito, porque somos todos limitados e normalmente atuamos a partir dos nossos padrões e crenças que normalmente inconscientemente aprendemos quando pequeno. Se perguntarmos a cada um o que faz você pensar que esse cliente é louco ou fizemos de todo, eles vão poder explicar perfeitamente. Em 97%, e isso a ciência fala, as nossas decisões não, são tomadas inconscientemente e a mente é como portador de voz do governo que não sabe como a decisão foi tomada. E com a visualização ou constelação, trazemos os elementos importantes em relação a um assunto. E esses elementos são representados no espaço, não? Numa sala, por exemplo. E normalmente os representantes nem sabem o que representam. E os representantes, e isso também é da natureza do ser humano, eles, sem saber o que representam e e estando com presença total, eles podem conectar com o campo informacional que existe, que também a ciência, a física quântica fala. E aí, eles falam o que sentem. Isso também só quero dizer é da natureza do ser humano. Enquanto pequeno, crianças pequenas, entre 0 e 2 anos, são totalmente intuitivas, não podem pensar em nada. E eles percebem o que está
no ambiente. E entre 2 e 6 anos ainda somos muito intuitivas. Depois, mente, perdemos um pouquinho de conectar com intuição. Mas isto fazemos na visualização, constelação. E aí eles conectam com informações e vemos as interligações entre os vários elementos. E com isto, o cliente aumenta a consciência. E a partir de uma outra consciência, de uma ampliação de visão, fica fácil de perceber o que importa fazer agora, e importa deixar de fazer, e importa incluir para gerar novos resultados ou aquilo que queremos. Muito bem. Faz sentido, então, falar que, através desse movimento, a gente consegue visualizar coisas que a gente não vê, não percebe no dia a dia. Isto mesmo. Isto mesmo. Que estão lá ocultas dentro da cultura da empresa. E com esse movimento a gente consegue trazer luz para as questões importantes que a gente não percebe. Isto mesmo. E talvez vou dar um outro exemplo como funcionamos. O exemplo, cada empresa tem um campo informacional que inconscientemente até movimenta os colaboradores. Vocês podem imaginar um diretor de marketing trabalhando numa empresa, se sente chato, e numa outra, não, fica assim. E isto, a pessoa é a mesma. Isso tem a ver com o ambiente e com aquilo que está como campo informacional da empresa. Talvez vou dar um exemplo pequenininho. Tem o filme Os Prisioneiros. 1972, dois professores da Universidade em Stanford planejaram um experimento. Para estudantes participarem, precisavam estar com saúde mental e física plena. Então, foram examinados. Depois, determinaram quem participa e quem não. Depois disso, dividiram os participantes em 2 grupos. Um grupo era prisioneiros, foram buscados com a polícia e deixados no porão da universidade. O outro, guardas, receberam uniforme, óculos e algo para bater. Na primeira noite já havia uma revolta nos prisioneiros e aí os guardas atuaram a respeito. No terceiro dia, o primeiro dos prisioneiros colapsou. 3 dias antes, com saúde mental e física plena. Havia um monte de ações sadísticas, um monte de problemas. E no 6º dia, os professores terminaram o experimento porque eles perceberam que estavam apoiando os guardas. Agora, desse jeito funciona ser humano em grupo, enquanto não sabe observar o que movimenta, quais as informações dos grupos. Imaginam os prisioneiros sabiam como funciona a partir das regras no grupo. Sim? Aí não teriam feito essas coisas. E teria sido bem diferente. Então, importa muito também conhecer ou ter maior consciência o que movimenta inconscientemente, por exemplo, na empresa. Consciente disto, posso me reposicionar em relação a algumas coisas. E talvez... Sim, pode falar. Talvez vou dar um exemplo. Uma vez veio um empresário para olhar para dificuldades da empresa.
E aí colocamos para propósito da empresa, para empresário, para colaboradores, para clientes, e. E neste movimento, realmente num tempo bem curto, ele percebeu que nem olhavam para os clientes, que os colaboradores se sentiam sozinhos, também estavam ligados a outras coisas, e ficou bem claro que importava muito mudar o propósito, sim? Não? O propósito para em conjunto olham para o serviço, produto, para os clientes. E aí ele, com essa clareza, mudou o propósito que antigamente era só, vou fazer o meu melhor para ganhar dinheiro. E aí isso é um propósito voltado para o empresário e não visa, em primeiro lugar, serviço e o bem-estar do cliente. E um propósito só voltado para o empresário deixa os colaboradores também inconscientes, como no exemplo dos prisioneiros, olharem para eles mesmos e não percebem e não conectam com o conjunto. Aí ele mudou o propósito para realmente congruentemente, em conjunto, conseguimos servir da melhor forma para os clientes. E cada um aqui é importante. E mudou a empresa. E Muito mudou bom. também o sucesso da empresa. Quer dizer, então, que através da ampliação de consciência, usando a ferramenta de visualização, bastou ele criar, escrever um novo propósito e compartilhar, e já começou a surgir efeito. Sim. Tamanha a importância de definir, que às vezes parece uma coisa banal, mas a definição do propósito de uma instituição, não só uma empresa, poderia ser uma instituição de ensino, por exemplo, uma associação, por exemplo. Só o fato de escrever o propósito, definir o propósito com clareza, imediatamente isso já começa a surgir efeito dentro do campo organizacional, podemos dizer assim. Sim e não. Só escrever os propósitos na parede, esqueçam. Para realmente ter sucesso, importa ter uma congruência entre pensar, sentir, agir, ou entre o que queremos, entre a motivação de todos em conjunto e as ações a respeito. Muito bem, muito bem. Excelente que você já linkou um bom exemplo baseado no nosso propósito principal. Sim. E exemplos como esse são N casos que a gente já atuou, já trabalhou, Sim. e nos próximos vídeos a gente vai poder exemplificar e comentar sobre isso. Combinado? Combinado. Muito bem, muito grato, querida. Sim. Vamos acabar por aqui. Depois a gente posta mais um.